pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito. Hoje estamos aqui para falar de filme novo, hein, galera? Filme que tá chegando nos nossos cinemas, inclusive. Estamos aqui para falar de Insaciável. Tô muito curiosa para saber a opinião das minhas amigas sobre esse filme, então deixa eu primeiro cumprimentá-las. Boa noite, Nath. Boa noite, amigas, ouvintes e gritantes. Eu, antes de começar essa gravação, estive no equilíbrio, comi metade de uma pizza, comi um terço de uma caixa de uva e agora eu tô com meu copinho d'água aqui, pronta pra essa conversa que, eu acho que vai render algumas coisas hoje, viu? Tô achando. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. Boa noite você, nosso querido ouvinte. Bom, o que eu tenho a dizer é que foi muito triste pra mim ter que assistir esse filme comendo uma esfirra sem poder sentir gosto de nada, já que, como vocês podem perceber, estou toda cagada do nariz. Bom, a gente tá gravando esse episódio num clima muito frio e não sei como estará o clima quando o episódio sair. Vamos ver o que acontece até lá. Espero que você já esteja curada. Então, bora primeiro apresentar a ficha de Insaciável. Ceci, por favor. Insaciável, Saccharine é um filme de 2026, dirigido e roteirizado pela Natalie Erika James. Ela também tem outros títulos na conta, né? O Apartamento 7A, tem um outro também que é Macabra, né? São filmes que causaram um certo alvoroço. Além disso, o Saccharine, ele é estrelado pela Midori Francis, Danielle MacDonald e Madeleine Madden. E Nath, do que fala esse filme, então? Saccharine acompanha uma estudante de medicina chamada Hannah, que tem aí as suas questões com comida e com o seu próprio corpo. Ela é uma pessoa, entre algumas aspas, que depois vamos adentrar, acima do peso. E um dia, num rolê, ela encontra uma ex-colega de colégio, que essa colega era muito mais gorda que ela, só que agora ela tá magérrima. E aí ela fala assim, sabe qual é o segredo? Essas pílulas milagrosas aqui, eu vou te dar uma. E aí a Hannah pergunta, quanto custa? Aí a amiga, uns $5.000 cada uma. Aí a gata fala assim, o quê? Ela guarda o presente desta pílula mágica para emagrecer rapidamente. Logo que você toma, no dia seguinte você já perdeu peso. E aí ela leva pro laboratório da faculdade pra ver qual que é a fórmula, o que tem nessa pílula. E ela descobre que é cinzas de pessoas. E aí, já que ela tá estudando medicina, fazendo uma matéria lá que ela tem que abrir um cadáver, e esse cadáver é uma pessoa obesa mórbida, ela pega um pedacinho desse cadáver, leva pra casa e faz ela mesma a pílula dela. Aí, ao ingerir, ela não só perde peso, mas ela vai perder outras coisas por esse caminho, e coisas vão acontecer que vamos deliberar ao longo deste episódio. Eu vou dizer que o medo que eu tive do Cannibal Mukbang, de ter muita mastigação... Ai, gente... Eu queria muito parar de assistir o filme, porque tem bastante nesse aqui. Já deixo o aviso. Tem mastigação. Inclusive, eu vi pessoas falando que era um body horror mukbang esse. E eu não acho, porque aqui a relação com a comida não é sexualizada, não é fetichizada. E a única coisa que... A única não, né? Eu fiquei me perguntando várias coisas, mas uma das principais delas foi... Fã ou hater? Gordofóbica ou lutando contra o sistema? Porque assim... Ficou uma dúvida no ar. Eu entendi a ideia, mas a execução eu achei que foi no caminho contrário. E acho que tem muitas problemáticas aqui pra gente levantar hoje. A gente tava até conversando no backstage, né? Que eu acho que é um filme que ele não... Igual, eu vi alguns comentários, algumas críticas, que parece que é muito consensuado, algumas observações positivas, quando na verdade, depois
depois que eu assisti, eu percebi que não é consensuado. Eu acho que tá muito aberto ao diálogo, igual a Nath falou. Eu acho que também algumas questões são tratadas no limiar, né, entre o que seria uma problematização séria, uma crítica social sobre uma questão que envolve aí crítica de padrão de beleza, enfim. Assim como a gente já viu uma série de outros filmes, uma série de outros produtos mainstream da cultura pop, enfim, fazer nos últimos anos. Isso não é um tema novidade pra ninguém. A gente teve aí a Substância há pouco tempo atrás. E aqui, enfim, eu não sei exatamente o que as minhas amigas acham ainda. A gente não conversou muito aprofundadamente sobre isso. Mas eu já, de antemão, acho que tem mais questões aí a serem debatidas do que filmes tipo Substância, sabe? Eu acho que o tratamento de algumas questões é meio complicadas, meio aberto mesmo ao questionamento. Eu acho que ele começa interessante, assim. Assim, primeira coisa é que eu não gosto desses fat suits, essas... Tem que acabar. Fantasia de corpos gordos, assim. Acho que muito dificilmente dá certo. E a gente tem uma atriz principal que nada... Assim, eu acho que a Midori Francis tá bem no papel, assim, né? Com o que ela tem. O problema não é ela, assim. Mas ela é magérrima, né? Ela é uma atriz muito magra. E aí a gente tem a melhor amiga dela, a Josie, interpretada por uma atriz gorda, sabe? E aí já fica uma coisa meio esquisita, assim. Mas assim, tirando isso, eu acho que ele começa bem ao mostrar essa coisa de, assim, a obsessão pela perda de peso. Porque assim, por mais que a Hannah esteja procurando perder peso, assim, e entra nessa coisa de tentar dietas e isso vira... Assim, porque é isso, quanto mais restritiva a dieta, pior ela vai... A compulsão vai voltar depois, assim, né? Tipo, tem... efeito rebote, todo esse tipo de coisa. Mas ela não é uma pessoa gorda também. Mas eu acho que é legal mostrar que essa pressão é tão grande que até pessoas como a Hannah, que não é uma pessoa que, tipo, precisaria perder muito peso e tal, entra numa dieta doida ou num uso de remédio doido, sabendo o que é, sabendo que são cinzas humanas. Tanto que ela mesma, né, como a Nath já disse, ela mesma fabrica o próprio medicamento ali. Eu tô fazendo aspas aqui com as mães. Por esse lado, assim, eu acho que ele começa bem mostrando todo esse contexto. Eu acho que depois que ele vai ele vai desandando, assim. Mas acho que apresentar essa contextualização começa interessante, assim. Eu gosto do começo do filme, né? Eu acho que depois é que ele vai se perdendo. Assim, eu concordo bastante com a Sil. Eu acho que o tema é um tema, como sempre, assim, muito latente na nossa sociedade, muito importante de ser debatido. Me incomoda muito os enchimentos, assim, até mesmo uma questão estética mesmo, dá pra perceber, eu não gosto, acho, enfim, fica meio caricato, mas eu entendo também a intenção. Eu acho que os momentos onde eu vou me incomodar mais com algumas questões que tratam da questão da obesidade, da compulsão alimentar, são em momentos onde a gente percebe que a diretora, ela quis trazer um traço de monstruosidade pro corpo da pessoa gorda, que acho que a personagem do fantasma, que eles chamam de Berta, né? Eu acho que quando ela aparece em alguns momentos, eu não me incomoda um pouco a forma como ela é tratada. Eu acho que no final tem uma tentativa de humanização dessa personagem, dela buscar saber quem que é e tal, mas em muitos momentos a presença dela me incomoda nesse sentido do tratamento da questão. Eu acho que tudo que é referente à Hannah, pelo menos nessa primeira parte, na segunda e tal, a gente vê que ela tem umas questões ali de distúrbio de imagem, e o que é super factível também com a nossa época. Tipo, é muito doido porque ela é uma pessoa que tá fazendo exercício e ela não consegue simplesmente esperar um resultado aparecer, ou ela faz o exercício e ela ainda assim tem as compulsões, porque obviamente ela não tá tratando ali o que causa as compulsões, né? Mas ela é uma pessoa que tá ali buscando ter uma vida minimamente saudável, porque ela faz exercício físico, e ainda assim aquilo não é suficiente para ela. De certa forma, essa representação, ela é bastante fidedigna com o momento que a gente vive enquanto sociedade. Esse imediatismo da gente querer logo, né, alcançar uma meta, um objetivo, e quando se trata de padrão de beleza feminino, isso é elevado ao
ao cubo, né? Essa pressão estética. Então, essa parte é uma parte que eu gosto. Funciona quase como um estudo de personagem, porque eu acho que ela se perde bastante em alguns momentos, né? O filme se perde bastante. Mas era promissor, sabe? Essa parte realmente é promissora. Eu fico muito, muito, muito incomodada com os fat suits, igual a Sil tava falando. Eu acho que, no geral, as pessoas não sabem representar pessoas gordas no cinema e não sabem a tratativa desses assuntos. Então, por exemplo, igual você estava falando, esse espírito obsessor aí do cadáver que ela come as cinzas é uma pessoa obesa e aí vira o monstro. E é esse corpo que ele precisa ser nojento e grotesco. Então, assim, quanto de acordo com essas representatividades de corpos nesse filme, quanto maior você é, mais nojento você fica. Tanto que o espírito aí, ele tá sempre pelado e cada vez maior. E aí tem as cenas onde, pra dar o senso desse espírito atrás, em cima dela, é como se o corpo gordo fosse massacrante, assim. Gente, é tonelada esse espírito, sabe? Não faz sentido nenhum. Fora que chamam ela de Big Bertha, o que eu já acho ridículo por si. Então, eu acho tudo muito ridículo. Uma coisa que eu não gosto, geralmente, é essa representação também dos distúrbios alimentares e de autoimagem, né? Que essa compulsão alimentar, ela sempre é tratada, mostrada de forma nojenta. Então a gente tem uma mistura aí de, entre muitas aspas, a substância e a baleia. E é isso, né? Você tá falando de mulheres que são majoritariamente afetadas por essas questões, etc. E não que tudo precisa ser realista, mas, gente, às vezes a gente não sabe quem está ao nosso lado que tem uma compulsão alimentar, tem algum distúrbio, alguma coisa, porque as pessoas não saem comendo nojentamente como é mostrado nesses filmes pra desumanizar. Então eu acho que a palavra é essa. É um filme que ele tenta criticar padrões e ele tenta muitas coisas. Então ele tenta falar de distúrbios alimentares, da questão da autoimagem, que no fim das contas a fórmula é amar a você mesmo e tá tudo bem você ser você com seu corpo. Tenta falar de a crítica ao exército das dietas, as soluções imediatistas que trazem consequências piores. Tenta falar sobre trauma geracional. Ai, puta que pariu. E faz tudo cagado. Pra mim, assim, eu fiquei com ódio, porque igual a Sil tava falando, no começo do filme, eu tava gostando. Eu tava achando interessante, porque eu acho que ele tem um jogo de câmera muito bom, ele tem um design de som muito bom, o som desse filme é muito legal, e o uso de cores, etc. Mas daí, ele fica tão patinando na própria merda que parece 48 horas de filme e nessas 48 horas, 47,5 é a mesma coisa se repetindo. Então isso me irritou, porque se ele pegasse qualquer um desses temas que são todos válidos e ele se aprofundasse ou se atesse, aí eu acho que o negócio teria fluído melhor, assim, mas eu fiquei muito chateada com essa desumanização. Por isso que eu fiquei me perguntando, mas tá sendo gordofóbico usando duas maquiagens de pessoa gorda, tá falando um monte de merda e tá defendendo quem? Tá culpando essa protagonista, tá? Então, assim, fico chateada. Eu acho que ele traz isso. Porque os dois exemplos que a Nath traz, inclusive a Substância Belê, pra mim são filmes que funcionam bem, porque eles têm uma temática principal muito bem delimitada, né? Existe uma discussão até filosófica lá na Baleia, e também na Substância a gente se atém muito à questão do estrelato, né? Do corpo da mulher, envelhecimento e tal. E aqui ele vai pra outros lugares. Tanto que o elemento sobrenatural, na minha opinião, nesse filme, ele
às vezes ele atrapalha esse desenvolvimento, atrapalha ela trabalhar esses temas de crítica social, porque se a gente parar pra pensar, de você desenvolver uma história sobre alguém que tá fazendo uma dieta maluca, que consiste em consumir cinzas de outras pessoas pra poder perder peso, eu acho que tem um simbolismo ali até nisso, mas aí você adiciona isso, o elemento do sobrenatural daquela pessoa que você tá comendo te perseguir, isso dá outra camada que não necessariamente reforça a sua crítica inicial, deixa a narrativa ainda mais confusa, porque o que é que você tá querendo dizer? Quer dizer, essa pessoa que morreu em sofrimento, que tava com câncer, que provavelmente tinha alguma depressão, alguma questão de saúde mental, ela estar perseguindo outra pessoa que tá consumindo ela, uma espécie de punitivismo, uma espécie de punir a quem, pra quê, por quê, sabe assim? Então, eu me fiz essas perguntas ao longo do filme, porque é isso, eu não acho que é uma crítica bem direcionada. Eu acho que acaba virando uma coisa muito pulverizada. Acho que ela quer chocar visualmente, assim, de uma forma não muito orgânica, e não me pegou nesse sentido. Pra mim, se tivesse ficado só nas consequências desse consumo de cinzas humanas, até mesmo consequências assim, porque ela tava pegando partes de um cadáver que eles estavam usando na aula de anatomia, e nada acontece feijoada, e enfim, tipo assim, né, se focasse nisso, até seria mais interessante, mas eu acho que ele vai pra outros lugares e, enfim, acho que perde muito esse foco. E eu acho que é muito fraca essa ligação do fantasma com a Hannah, sabe? Porque ela vai... Primeiro que ela toma aquela primeira, que foi a que a amiga deu, e aparece o fantasma, imagino, do cara de onde foram tiradas essas cinzas da outra pílula que foi fornecida pela amiga, assim, né? Só que enfim, a Hannah só toma uma ali, aquela inicial, e o fantasma desaparece. Depois ela até pergunta pra Melissa, né, se a Melissa teve alguma experiência e tal. A Melissa fala, eu achei que aconteceram umas coisas estranhas e tal, mas que parou quando eu parei de tomar o remédio. E a Berta não deixa de seguir a Hannah depois que porque ela chega a parar, né, justamente. É aí que também pra mim começa a perder, porque ela para de tomar, né, muda o assunto, muda o tópico, assim. Mas a Berta continua acompanhando a Hannah e fazendo ela, tipo, ficar faminta o tempo todo e emagrecer sem parar também. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí, no final, fica essa de, eu tenho que tirar esse tumor que eu tô no pâncreas, fígado. Nos dois, né? A Hannah tinha um negocinho só, né? A Berta morreu porque ela teve um câncer, e a Hannah descobre que tem um tumor no mesmo lugar, assim. E ela fala, é isso que tá me ligando ao fantasma, então eu tenho que tirar. Tipo, isso é muito fraco, sabe? Não faz sentido pra mim. E outra coisa é que eu fui procurar, porque a gente vê a família da Hannah, a mãe dela é japonesa e o pai é australiano, né? Esse é um filme australiano. E na casa dos pais, elas têm um altar, né? Que você põe uma comida ali, enfim, você vê um ritual, enfim, né? Mas isso nunca é explicado, e eu fui procurar no budismo ou no taoísmo, e especificamente na vertente japonesa, tem essa coisa do fantasma faminto, que é um fantasma que vem de uma pessoa que em vida era muito gananciosa. Só que quando a gente vai saber quem foi a Berta em vida, ela não era nada disso, pelo contrário, a irmã dela fala que ela era uma pessoa que deixava de cuidar de si pra cuidar dos outros, né, e que se via de uma forma muito negativa. Então, primeiro que nada disso é explicado durante o filme, e segundo que a história do fantasma com a pessoa que ela foi não batem com essa coisa do fantasma faminto também. Então, eu acho que são muitas coisas que vão ficando soltas, sabe? O pai dela, que a mãe resolve ir conhecer as cataratas do Iguaçu, achei muito bonitinho, mas ela fala pra Hannah, mas você tem que ir lá porque seu pai não consegue fazer nada sozinho. E aí a Hannah vai lá e se tranca no quarto, quando ela abre a porta, tem uma puta bandeja de café da manhã, assim, que o pai fez. Eu falei, tipo, então o que ele não consegue fazer sozinho, sabe? Então são muitas coisas que são conflitantes, assim, ao longo do filme. Não, realmente, esse filme... Muito. Esse pai também, né? Puta que pariu, custava botar uma pessoa gorda
no casting, o que Então, custa, né? pois é. E aí, você estava falando do espírito, né? Parece que essa prática da comida pro espírito faminto é uma prática pra quebrar maus hábitos. E aí, se a gente for fazer um link, na minha percepção, mostra, pelo menos nesse início, e eu acho que isso vai sendo alimentado ao longo do filme, que é como se a compulsão alimentar fosse um vício em doce. E aí, assim, você tem que... Então, assim, se você é viciado, foi porque você começou e porque daí você perdeu o controle. E aí, assim, gente, transtorno alimentar não é tão simples assim. Não é só jogar a comida no lixo, sabe? Então, aí, o link que eu fiz foi esse, né? Então, você tá me falando... Isso porque, assim, a gente que tá indo atrás de informação, né? Porque, igual a Sil disse, eles não falam sobre esse ritual, nada neste filme. Então, você, indiretamente, está me falando que compulsão alimentar é um mau hábito. Hábito é uma coisa que, eu faço, porque eu repito, é isso. Não é uma questão muito mais profunda, que envolve muitas coisas, nananana. Enfim, também, voltando nesse pai, que também é uma questão que não é trabalhada, porque é isso, a mãe dela é uma pessoa de descendência aparentemente oriental, e a gente sabe que tem muito essa cultura da magreza, e a mãe dela é magra, e a mãe dela comenta sobre o corpo dela, e é casada com uma pessoa obesa, que não consegue aparentemente fazer nada, mas tava lá batendo na porta dela, né, fazendo café da manhã, enfim. E aí, ela mesma replica palavras de ódio e gordofobia contra este pai, desumanizando e falando assim, ela foi embora por sua causa, já devia ter ido embora antes. Então, assim, o que pessoas obesas merecem? Ficar abandonadas na própria sujeira, porque elas não são nada além de monstruosas, e serem abandonadas, porque como que ela vai te amar você sendo assim? E, gente, eu acho um pouquinho problemático, né? Falando da Berta também, a Berta é mais desumanizada de todas. Esse link delas que não existe, igual você tava falando, não me convence, nada me convence nesse filme. Mas esse link também não convence, porque assim, de vez em nunca ela fala assim, para. Ela nunca... E aí tem uma hora que acho que ela descobre, depois que logo que ela descobre quem ela era em vida, tal, vai atrás da irmã, do cadáver, etc. Quando ela aparece na casa dela, a primeira coisa que a Hannah fala é, vai embora, ninguém te ama, por causa de quem você é. Assim, caralho, porra, acabou, sabe? Nossa, isso me deu no saco, assim, que ódio dessa cena, cara. Depois de tudo, você aí sofrendo com o seu corpo, você descobrindo quem é, você descobrindo a história dessa pessoa, você ainda vai lá xingar o espírito, falar que ninguém ama ela porque ela é gorda e feia? Ah, não, meu irmão. Isso aí, nossa, fiquei muito revoltada. Parabéns, fez certinho. Exato. O caminho é esse, vai não, frente. É isso, assim, é o filme, quando ela para de tomar os comprimidos, a mesma coisa, foi o comentário que eu fiz, mas não fez sentido ela continuar aparecendo pra Hannah, porque, teoricamente, a conexão delas acabou. E aí o filme vai criando uma série de regras, que também são coisas que me irritam. Ela aparece quando a minha glicose está... Gente, assim, eu juro pra vocês, eu comecei a ficar, gente, tirou do cu. Qual que é o critério? Essa menina não percebeu isso? Quando que essa menina... Foi uma coincidência dela estar medindo a glicose dela e a glicose dela estar em 85, se não me engano. E aí depois ela criou isso da cabeça dela. Então, assim, é um filme que tem muitas questões, assim, como a gente pode perceber, que uma coisa não fecha na outra. Essa questão aí do ritual mesmo é uma coisa que ela até faz quando ela vai lá na sequência final, quando ela tá pra fazer a cirurgia nela mesma, ela coloca lá, faz a oração e tal. E o filme em nenhum momento se preocupa em explicar o porquê que ela tá fazendo isso, o que ela tá fazendo. E assim, atrelando de uma forma muito negativa essas questões de compulsão com autodestruição, com solidão, sem estabelecer muito bem uma linha de raciocínio, uma crítica, sabe? Enfim, eu acho que é um desperdício, assim, de uma ideia boa, que a princípio o argumento é bem interessante. Se a gente para
pra pensar em dietas malucas, assim, se o tema fosse esse, uma dieta doida aqui de comer cinza, o que isso poderia dar? Mas não, ela vai tentar aprofundar ali uma crítica. Enfim, eu acho que realmente o tiro saiu pela culatra. Me incomoda bastante todas as vezes que a Berta aparece. Eu fico, assim, as cenas me dão agonia, não me dão medo, assim, eu fico só agoniada, triste, enfim. Eu não sei muito bem qual que foi a mensagem, assim, aonde ela quis chegar com isso, assim, de fato. Uma coisa que eu também não gosto nesse filme é que eu acho que ele mostra muita coisa. Sabe aquelas coisas assim, mostra agora no início, isso aqui vai ser importante no final. Sabe assim? A impressão que dá é que tem muitas cenas aleatórias que em algum momento vão ser importantes e que no final das contas viram nada, assim, no final, sabe? Inclusive, a cena final é uma dessas cenas que eu fiquei, tinha um quadro que tinha uma pintura assim, mas assim, qual que é exatamente, o que você tá querendo contar com isso, sabe? Aí a discussão já foi pros cafundel, é um negócio de existencialismo já, e eu assim, gente, mas que, né? Vamos focar, galera, a dica é, foque, vamos segmentar, vamos, sabe, pra poder ser mais certeiro. Inclusive, falando não só da cena final, mas da instrutora, né, da academia, a Alânia, eu acho engraçado, eu acho legal a Hannah ser uma mulher lésbica, representatividade aí. Acho que... Eu não sei, eu acho que as duas ficarem juntas é ok, mas a Alânia veio com esse discurso de você tá pegando atalhos pra emagrecer e não sei o que, eu me preocupo com você. E depois ela vai beijar a Hannah no vestiário, né? Mas então... E é tipo, ela se interessa pela Hannah depois que a Hannah emagrece, né? Estou preocupada com você, mas agora quero te pegar. E uma coisa no final... Teve uma hora no filme que eu pensei, bom, pelo menos não é mais um filme que torna esses transtornos alimentares em uma vontade insaciável por carne humana. Falei cedo. Eu estava esperando isso acontecer mais cedo no filme. Eu achei que isso ia acontecer. Porque tem as cenas de pegação dela, se eu não me engano, a primeira cena, me deu essa pista, assim, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E eu não sei o que seria pior, amiga, porque se fosse desde o início, beleza, ela consumindo cinzas, não é a questão da Berta aparecendo pra ela, mas o que isso vai torná-la, né? E aí sim, é uma discussão, beleza, você nega a si mesmo, quem você é, você abre mão de quem você é, pra se transformar numa pessoa que você nem sabe o que é, porque é uma expectativa da sociedade que você seja, um padrão de beleza da sociedade, e aí isso acaba te tirando da humanidade, porque você começa a consumir carne humana, aí é uma discussão de monstruosidade mesmo. Essa linha de raciocínio me incomoda menos do que o que ela constrói aqui, que é trazer justamente a questão da desumanização, da monstruosidade a partir da compulsão, né? O que te torna uma pessoa monstruosa é a sua questão, a sua relação com a comida. Não que isso é uma questão que pode ser de saúde mental, que pode estar ligado a traumas, pode estar ligado, enfim, a questões particulares, né? A ansiedade, enfim, sentimentos mesmo que... momentos que a gente passa na vida. Ela, enquanto uma estudante de medicina, eu acho que o filme explora muito pouco essa pressão que ela provavelmente sente, né? Ela no filme ela é descrita como uma pessoa muito inteligente, uma aluna muito aplicada, e aí a gente até vê algumas cenas dela estudando, mas eu acho que seria mais interessante se a abordagem da compulsão alimentar dela viesse atrelada a alguma questão assim, sabe? Dessa pressão, do estudo, porque eu ainda até brinquei, falei, nossa, gente, esse filme reforçando vários estereótipos, inclusive dos orientais, que tem pais muito perversos que precisam estar ali a todo momento, né? Mas, enfim, eu acho que talvez seria um caminho para pelo menos dar uma camada a mais, sabe? Não tratar com banalidade a questão da compulsão alimentar, que eu acho que é uma discussão ainda muito delicada. É igual suicídio, gente, é muito delicado, assim, de você retratar isso. Mas seria tem várias saídas legais, assim, né? Que, enfim, ela não faz essas escolhas. E, inclusive, não só não resolve questões, como glorifica a magreza, né? Porque, igual vocês comentaram, ela para de tomar pílula, por que ela não engordou tudo de novo? Ué, ela continuou comendo,
né? E aí é isso, olha os benefícios de você ser magra. Você é linda, você é desejada. Então, quando você quer ir contra isso, se você não tá falando que você tem que ser feliz, tem que aceitar o corpo que você tem que buscar um tipo de ajuda, nananã, por que não mostra isso, né? Então tem esse contraponto também muito mal aproveitado da amiga dela que é gorda, mas assim, entre muitas aspas, é aquele tipo de narrativa onde existe um tipo de gordo aceitável. E aí essa personagem vem pra ser o tipo de corpo gordo aceitável, porque ela não é gorda como o cadáver da Berta, não é gorda como o pai da Hannah, e ela é a gorda engraçada, a que não tá nem aí pra nada. Ai, ela é tão descontraída, ela é tão galera, né? Então acaba reforçando, e é isso, aí a Hannah fica magra, ela tem todos os ganhos da magreza, né? E aí eu acho que dá essa glorificada ao invés, porque, tudo bem, tem uma hora que a personal fala, você não deve tomar isso porque você não sabe, Foda-se, meu irmão, ela vai lá e nada acontece feijoadinha, né? Com essa história toda. E aí, assim, outra coisa que me irritou, muitas coisas me irritaram, acho que eu vou ter que mudar minha nota no final desse filme, dessa discussão. Mas uma outra coisa que me irritou muito é a parte... Porque assim, pincela muito, não aprofunda em nada pra ajudar nessa narrativa, então fica uma narrativa muito pobre, e ao mesmo tempo ela vai lá e dá closes no diário da gata. Estou fraca por causa disso? Será que tem a ver com o espírito? O espírito engorda enquanto eu como, mas eu emagreço? E aí faz isso em forma de close na lousinha. Isso eu achei ridículo! Eu acho que ela fica alternando entre a pessoa que sofre do transtorno alimentar e tem os seus momentos de descontrole e a pessoa que é estudante de medicina interessada nos efeitos daquele medicamento que ela está replicando no seu corpo. Então, tipo assim, fica uma coisa dúbia que é difícil da gente comprar enquanto espectador. Peraí, você tá querendo pintar essa menina aqui de uma pessoa que tá sofrendo de uma compulsão, mas ao mesmo tempo ela tem a frieza de fazer dela mesma um ratinho de laboratório pra, sabe, testar um medicamento. Enfim, a gente fica confuso, porque é dúbio mesmo, né? Mas uma coisa que eu queria falar, que casa muito com o que a Nath estava falando, é que quando ela emagrece, o filme tenta dar uma virada, de dizer assim, olha, essa magreza dela também não é legal, porque quanto mais ela come, mais ela perde peso, tipo assim. Então, beleza, ela vai emagrecer. Quanto mais ela come, ela vai emagrecer. Aí sim, trazer, então, essa imagem da monstruosidade a partir da magreza. Seria muito mais interessante. A figura do monstro é a figura dela definhando, porque ela não fica magra a esse ponto. Da gente pensar, essa mulher vai morrer de magreza. Porque o filme tenta fazer essa virada. Olha, aí a crítica, acho que talvez viria com mais força, né? Tipo assim, a compulsão dela faz ela emagrecer, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela não tem pra onde fugir, porque eu acho que a questão da compulsão, a Nath pode falar 1000 vezes melhor porque ela é psicóloga, mas é isso, é como se ela não tivesse, a pessoa não tivesse saído, ela tá num ciclo ali, né, de repetição, tem alguma questão emocional, obviamente, envolvida com a comida e tal, aí sim você consegue começar a construir uma crítica, sabe, porque a situação dela ali, em algum momento, ela não tem o que fazer, porque ela precisa se alimentar, mas ao mesmo tempo, tudo que ela alimenta vai pra Berta. E isso faz ela emagrecer cada vez mais. Só que a gente não vê os efeitos disso. A gente não vê a vida dela correndo risco por conta disso, assim. Então, me incomodou um pouco também isso. E não só não vê ela correndo risco, como quando ela vai contar pra Josie e ela fica nessa da glicose e tal, ela começa a fazer polichinelos. Aí essa parte eu fiquei muito irritada também, porque começa a querer colocar uma comédiazinha que tá também totalmente fora do tom do resto do filme, sabe? E é só naquela cena, assim, então eu achei, eu fiquei irritada. E aí tem isso também, né, que aí vem outra parte da gordofobia, que é, o filme associa corpos de pessoas gordas com não conseguem se cuidar e doença. Então assim, ela emagrecer muitos quilos muito rápido, show
show, nada vai acontecer. Agora, se você é gorda, você é doente, né? Olha aí um tumor no seu fígado. Olha aí, né? Fora, mais uma vez, cara, você não pode falar de uma criticar uma cultura da dieta mostrando comida como coisa nojenta. Não pode. Você tá indo totalmente contra. Totalmente. E aí, tem esses closes da mastigação que a Sil odeia, que uma pegada meio a baleia e ao mesmo tempo meio Requiem para um Sonho, sabe? Você sabe que vem aquela música dramática, aquele filtro sob escura e o close na comida e ela. Então, assim, totalmente errado, assim. Eu entendo que vão existir pessoas que sofrem de transtornos alimentares, de autoimagem, que vão se relacionar com um pouco dessa narrativa, mas ainda acho problemático. E acho problemático enaltecer / não dar uma olhada com carinho em elementos como esses que a gente tá falando aqui, porque senão você vira mais um na roda do hamster, né? Então, por exemplo, inclusive, no momento que a gente tá gravando esse episódio, saiu recentemente uma matéria falando da cantora Lizzo, que ela sempre pregou essa questão da cultura body positive, que ela sempre foi uma mulher gorda, uma mulher grande, e que nas letras dela eram sempre positivas, e que ela era uma mulher feliz, tal. E agora ela emagreceu e ela postou um vídeo ou uma foto, acho que no Instagram, fazendo um X na versão dela gorda e falando, tipo, essa vadia morreu, fuck you bitch, uma coisa assim, tipo, mano, sabe, vamos decidir, vamos? E aí, a mensagem sempre é, vamos fazer uma terapia, galera, vamos cuidar um pouquinho da cabecinha e vamos também criticar as coisas socialmente, porque é muito cômodo ao sistema que mulheres nunca tenham corpos suficientes pra nada. Você nunca vai ser magra o suficiente, você nunca vai ser gostosa o suficiente, você nunca vai ser nada o suficiente. E é melhor que a gente adoeça e morra, né, pra não ter força pra lutar contra nada. E aí você vem e me faz um filme desse, sabe? E me parece muito a pegada de filme pra entrar em festival, mas que eu acho que ele vai... Quando... É que lá fora ele já estreou em maio e ele está estreando agora no Brasil em agosto. Então eu imagino que ele vai causar um burburinho, mas que ele vai servir tanto de mau exemplo quanto ser esquecido no churrasco, porque ele não se garante como um body horror, ele não se garante como crítica social, ele não se garante em nada. Exato. E eu acho que isso que a Nath falou, de tratar como uma questão social, né? Esse filme, ele passa muito longe disso. Eu fiquei me questionando, das primeiras vezes que aparece o pai dela falando menções ao pai dela, ele não é filmado de frente. Eu logo pensei, nossa, vai ter alguma questão aí com esse pai, né? E aí, na cena onde ele aparece, é sempre assim, na penumbra, atrelando a imagem dele, que é uma pessoa obesa, mórbida ali, a uma coisa negativa, muito, sabe? E as coisas horríveis que a filha fala pra ele. Em algum momento a gente vê que ele era uma pessoa magra, porque tem umas fotos dele, e aí a filha fica olhando as fotos e tal. Então, assim, a todo momento associando a questão da obesidade com essa questão do hábito, né? A comportamento individual, assim, como se fosse uma penalidade mesmo, né? Pro comportamento da pessoa. E nunca tratando como a questão principal, que é a questão da saúde, vamos botar assim, né? Assim como a questão da compulsão afeta profundamente a saúde da pessoa e a magreza também afeta, a magreza extrema, né? Essas dietas extremas também afetam a saúde, né? Eu acho que perde muito essa centralidade. E aí fica uma discussão muito rasa, porque justamente ele vai para esse âmbito do individual, do comportamental, lado bom, quase uma dicotomia, né? O gordo ruim, magro bom, sendo que, né, a gente poderia ter uma inversão aqui, não temos essa inversão dessa coisa da magreza com a monstruosidade. O fato da Berta também ter sido uma mulher que morreu, que era uma mulher obesa, e aí eles até fazem umas piadinhas. No início,
Eu acho engraçado isso. Quando a Berta aparece pela primeira vez e a Hannah vê as unhas dela pintada, as duas têm o esmalte parecido, né? Daí eu já falei, o filme vai fazer algum paralelo em relação às duas personagens. Mas isso é perdido ao longo do filme. Acaba virando uma coisa muito superficial. As personagens, a princípio, a história das personagens, uma não tem nada a ver com a outra, né? Assim, a gente não, pelo menos eu não percebi, assim, o filme querer retratar a personagem Hannah com algum transtorno mental, além da questão da compulsão. Então não associa, igual a gente sabe, que a história da Berta tá muito ligada a esse período de depressão dela. E aí ela, enfim, ficou depressiva e foi aumentando de tamanho e tal. A gente não vê isso na Hannah, então não tem um motivo desse paralelo, igual a Sil tava falando anteriormente. E aí a gente acaba não entendendo qual que é a história que tá sendo contada ali. Então fica, de fato, uma discussão muito rasa, porque a centralidade da narrativa deveria ser essa conexão entre as duas personagens, pelo que a gente tem aqui de filme. E nem isso funciona. Né? Nem isso funciona. Muito decepcionante também por ser um filme da Natalie Erica James, porque eu gosto muito do Relic, Relíquia Macabra, né? O Apartamento 7A nem tanto, mas... Mas eu acho que no Relic ela fala sobre questões de envelhecimento. A gente tem uma personagem que tem uma família, avó, mãe, filha, assim. E essa mãe e filha vão cuidar dessa avó que tá tendo problemas de... Eu não sei se é Alzheimer mesmo, mas ela tem esses lapsos de esquecimento. E ela vai cada vez mais se perdendo, assim, né? Então, a forma como ela retrata essas relações e essa questão do envelhecimento foi muito bem feito, assim. Eu acho um filme ótimo, sabe? Inclusive, podemos fazer um episódio sobre ele, tá na lista, num futuro próximo. Então, eu acho que o baque é maior ainda, sabe? Quando a gente chega nesse outro assunto que eu confesso que estava esperando que fosse ser tratado com o mesmo cuidado, sabe? E não foi, assim. Então, acho que a decepção é um bocado maior. Por isso também. Gente, e outra, né? Vamos combinar? Primeiro, 2026. 2026, você vai tentar fazer toda essa crítica e você não vai nem pagar uma leitura sensível do seu roteiro. Uma pessoa gorda, uma outra pessoa com transtorno alimentar, uma outra pessoa... Sabe? Vamos botar... a galera que tem a vivência pra dar uma olhadinha e poder dar uns pitaco, porque a impressão que me passa é um roteiro e é uma direção, uma visão gordofóbica da ideia de quem tá escrevendo. Então assim, é assim que pessoas magras e que são gordofóbicas veem transtornos alimentares, né? É só parar de comer, é só fazer dieta, é só fechar a boca, é só se esforçar, é só fazer exercício físico, é só. E é meio que isso. Eu acho que isso também é muito decepcionante, né? Se fosse, nossa, nem que fosse também, né? Ia ser uma merda do mesmo jeito. 1000 anos atrás, mas assim, cara, é 2026, bota a mãozinha na consciência, vai conversar com essas pessoas, vai fazer a famigerada pesquisa de campo, sabe? E aí, tem um outro ponto que eu fiquei em dúvida, mas eu falei assim, eu não vou questionar muito, que eu vou ter que cair na suspensão da descrença, né? Que era que estudante de medicina tem acesso ao laboratório lá pra refazer uma pílula que custa $5.000 a pílula. Achei o processo muito conveniente, né? Que faz. Ela é muito inteligente para uma estudante de medicina do primeiro ano, porque ela descobriu muito rápido o que era, e além dela descobrir o que era, ela começou a replicar o negócio muito rápido. Eu acho que não é nem questão de acesso, é questão de capacidade mesmo, de você fazer isso tudo, de fato. É muito difícil, né? Mas enfim, eu concordo muito com a Nath. Eu tenho uma coisa também que eu fiquei me perguntando. Beleza, quando ela come muito e a Berta aparece e vai pra cima dela, o que a Berta faria com ela, sabe? Ela seria engolida pela Berta? Porque fica assim, me
parece uma relação meio parasitária da Berta com ela, né? A Berta precisa que ela coma pra que ela continue existindo, pra que ela continue crescendo. Ela não quer que ela coma. Pra mim ficou meio indefinido isso, porque na cena lá, principalmente que ela se tranca no quarto dela, que ela tá na casa dos pais, que a Berta quebra a janela, eu não entendi muito bem a intenção. Tem até a cena que ela põe uma mão assim na boca dela. Enfim, achei muito confuso, inclusive a montagem dessa cena, dessa sequência inteira. Mas eu fiquei me perguntando, assim, o que de fato iria acontecer. Então, beleza, mostra o que vai acontecer. Eu quero entender aonde você tá querendo chegar com isso, porque a relação das duas é uma questão, pra mim, assim, não é indefinido. E a parte da possessão também não entendi. É parasita ou é possessão? E aí ela vira o olhinho lá e vai comer de madrugada. Sabe? Então, até a parte sobrenatural, porque assim, poderia ser um elemento bacana o sobrenatural se não fosse usado de uma maneira gordofóbica, né? Então, assim, olha, num filme que a gente vai criticar a cultura da dieta, pressão social, estética, nananã, quem é o verdadeiro motivo de medo? O corpo gordo, né? É o corpo gordo que você tem que ter medo, sabe? Ai, que ódio! Eu tô ficando com muito ódio, eu estou diminuindo a nota na minha cabeça cada palavra que sai da minha boca. Não tô aguentando. Eu acho que eu vou diminuir a minha também. Ai, gente, de verdade, eu juro que eu quis gostar do filme. Na primeira cena eu falei, se for uma versão da Substância, porque aquela montagem é toda aquela cena lá da menina, que eu esqueci o nome, fazendo a ginástica, né? Da Substância. É, pra mim, as cores, a cor neon. Gente, referência, não sei quando foi produzido esse filme, mas enfim, me pareceu muito, assim, na hora me veio na cabeça. Vai ser a mesma temática, tudo bem, vamos lá. Tava afim, tava disposta. Gostei da ideia das cinzas pra caramba, mas não deu em nada, não é mesmo? Até as cores igual, né? As cores são iguais. Vamos agora. Acho que hoje o desafio será um pouco ao contrário do que costuma ser, porque às vezes a gente tem dificuldade de achar de sabores em filmes que a gente gosta muito. Mas vamos lá. Então, para os nossos sabores e dissabores, vamos começar com os sabores. Então, Nath, você. Eu tô aqui olhando no meu caderninho, tentando buscar um sabor. Um sabor, pra mim, é que a gente tem uma representação sáfica aí. Então, a gente tem uma mulher que ela ser queer não é uma grande questão. Ela só é. Então, isso é uma coisa que eu gosto, tanto essa parte de, ela flertar na balada, ela querer flertar com a treinadora lá e tal. Então essa parte do queer eu gosto. Acho que a gente precisa colocar protagonistas queer onde ser LGBT não precisa ser uma grande questão. É só tipo, é isso, ponto. E você, Ceci? Eu gosto muito do trabalho da Midori Francis, né? Que é a atriz da personagem principal, a Hannah. Ela faz o que ela pode fazer com o papel, dadas as circunstâncias que provavelmente foram entregues a ela. Eu gosto, assim, eu acho que ela reage bem às questões. Por mais estranhas que algumas situações possam parecer pra personagem, eu acho que ainda assim ela consegue fazer um bom trabalho. Pra mim, acho que gosto da ideia, mas não da execução. Gosto dessa coisa das pílulas de cinzas humanas, assim. Gosto do comecinho, do que ele prometia. Eu fiquei interessada, tipo, logo, assim, né, no filme, quando ele começa e tal. Acho que... Aí fiquei triste quando ele se perdeu, mas acho que ele começa bem. Agora, de sabores, então, Nath. O principal deles. Ou o primeiro que lhe vem à mente, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado profissional. Para quem está chegando agora, eu sou psicóloga. Então, para mim, a abordagem desumanização e desconsideração com saúde mental é o que torna todo o resto um grande resto. Então, pra mim não deu, não. Se você. Pra não ficar muito repetitivo, né, que a gente falou muito de coisas que a gente não gostou, eu vou falar que eu não gostei do final. Porque ela pegou uma
panela uma mistura de temas que não estão bem conectados, não tecem nenhuma crítica social aprofundada e robusta. E adicionou mais uma questão que, pra mim, né, não era pra ter aparecido nessa altura do campeonato. Enfim, pra mim foi... Fechou com chave de bosta o filme, então é isso. Eu muito vou usar esse termo daqui pra frente na minha vida. É isso aí. Ai, gente, eu acho que, assim, tem questões muito mais importantes do que essa coisa da mastigação, mas pra mim é uma coisa que me pega muito mesmo. E como a gente já falou extensivamente sobre todas essas questões, até uma coisa que me remete à substância mesmo também, né, que tem aquela cena do cara, do chefe da Demi Moore, que para ser repulsivo, mostra ele, dá esse close nele mastigando de boca aberta e tal. E aqui isso vem de uma forma totalmente errada, assim, né? Como a Nath já falou muito bem também. E só um outro adendo também, que a gente não comentou, quando ela cai. A cena da cirurgia, né? Que ela se faz a cirurgia, assim, mas a gente vê ela viajando e ela cai naquele monte de lixo e é o monte de lixo mais limpinho que eu já vi na minha vida. São sacolas amontoadas. Todas as sacolinhas super puxadas, assim. Não tem uma casca de banana, um papel de nada. Nada, jamais. Gente, eu só falar uma coisa sobre esse filme. Eu acho que a palavra pra ele é pretencioso. É um filme muito pretencioso. Sabe o filme que é arriscado o pessoal olhar e falar, cultura woke aí. E aí eu vou fazer o que pra defender? Não tem o que fazer. Tem razão. Não é? Então assim, Nathalie, a gente adora. Mas vamos estar repensando, às vezes, essa montaréu de coisa num filme só. O que você quer pra sua vida, entendeu? Acho que é interessante. Exato. Contratar uma leitura sensível para questões Precisa que não mesmo. são suas, né? Total. Agora vamos às notas, então. Nath, como ficou a sua? Putz. Depois que eu acabei de assistir o filme, eu tinha dado 2,5 estrelas. E agora eu vou dar 1. E só por causa da representatividade queer, por ser dirigido por uma mulher. E é isso. Eu vi quando eu fui colocar minha nota no Letterboxd, já tinha a sua lá. E aí eu pensei em mandar uma mensagem, mas falei, não, vou guardar pra discussão. E você, Ceci? Cara, eu vou falar pra você. No primeiro momento, eu ainda falei assim, gente, eu preciso digerir esse filme. Só que aí eu não consegui digerir ele, porque não há o que ser digerida pra causar indigestão mesmo, né? Então, eu tinha dado 3, pra você ver que eu ainda achei os aspectos técnicos e tal. No primeiro momento, falei, é um filme decente nesse sentido do aspecto técnico. Mas eu não consigo. Não, vai ter que ser 2, porque eu tô muito bondosinha ainda. Eu tinha acompanhado a Nath, dado 2,5 também. Acho que eu vou ficar com 2, talvez 1,5. Vou pra 1,5, porque acho que tem mais contexto pra 1,5 do que pra 2. O que é triste, eu tava curiosa com esse filme, tava esperando boas coisas aí, mas realmente não rolou. Aí corta pra geral gostando do filme. Eu acho que não vai, tá? Mas enfim. Então. Eu acho que vai ter gente que vai gostar e avaliar bem, sim, viu? Sempre porque é tem. isso, né? É o famoso. Você tá falando de temas importantes. Isso é válido, a gente precisa falar sobre isso. Mas é como se fala que é a grande fechar com chave de bosta. Então eu acho que a galera só vai olhar um pouco para o tema e não para como o tema tá sendo abordado, né? Sei lá, vamos ver. Total. Vamos ver conforme vai chegar pro grande público, né? A média aqui no meu Letterboxd tá tipo 3, mas vamos ver, estou curiosa. Agora vamos de indicações, então, gente, para quem, como nós, não gostou, ou para quem gostou, o que vocês têm para hoje, Nath? Eu tenho 2 filmes que vão usar comida aí como parte da narrativa, mas eles são completamente diferentes um do outro. O primeiro que eu queria indicar é The Cook, The Thief
His Wife and Her Lover, que é um filme de 89 e ele é meio jogo do detetive, assim. A galera tá no restaurante e aí alguém falece e aí começa, quem foi? Quem foi? Quem foi? E vai mudando os pontos de vista de todos esses envolvidos, tal. Então, é um filme bem gostosinho, assim. Eu achei um filme muito querido e não tem aí muitas críticas, mas é um filme muito aproveitável, eu acho. E o segundo filme que eu queria indicar, um que causou burburinho demais, que é o Poço, né? De 2019, que esse sim, acredito que faça uma crítica social muito escancarada e muito assertiva aí no que se propõe, sendo um filme comercial, criado, lançado direto na Netflix, né, enfim. Então, a gente tem aí um cara que acorda numa plataforma e aí ele acorda lá embaixo e são analogias a coisas sociais, pobreza, riqueza, quem tem acesso, quem não tem, enfim. É um filme que muita gente já viu, mas se você ainda não viu, talvez esteja na hora. Você viu o 2? Não. Também não. E você, Ceci, suas indicações? Eu, agora parando pra pensar, eu viajei nas... Esse filme, ele me remeteu a questões de padrões, né, de expectativas da sociedade em relação a nós, mulheres. E aí me veio à cabeça, não sei porquê, o The Perfection, de 2018, que não tem a ver com relação de comida, não tem a ver com as discussões necessariamente sobre gordofobia, mas é um filme que explora bastante ali a relação de duas mulheres e também envolve, obviamente, uma discussão acerca dessa rivalidade feminina, que eu acho que também que é um tema que nos atravessa enquanto mulheres, assim. Então, eu não sei porque me veio ele na cabeça. É um filme que até um tempo atrás eu acho que ainda tá disponível na Netflix, né? Da Netflix, se não me engano. E ele realmente, em algum momento ali, ele tem um body horror bem interessante. O que aqui a gente não vê. Pra mim, lá a gente tem um pouco mais e uma crítica muito mais concisa, muito mais bem direcionada e um elemento de body horror muito mais bem trabalhado também. A minha indicação, eu fui mais pela questão da beleza, de como a sociedade enxerga, né, as mulheres principalmente, e também porque eu tô fazendo o curso de cinema de terror do Bruno Carmelo. Um beijo, Bruno. Quando esse episódio sair já vai ter passado bastante, mas a gente falou na aula de ontem sobre Olhos Sem Rosto, do Georges Franju, de 1960, que andou para Almodóvar correr, não é mesmo? É um filme em que um pai de uma adolescente, eles estão juntos, pai e filha estão juntos num carro, né? E acontece um acidente e a filha fica desfigurada, com o rosto totalmente desfigurado. A menina começa a usar uma máscara branca, né? Até o nome do filme se refere a essa máscara. E o pai começa a sequestrar adolescentes para tentar fazer um transplante de rosto na filha. Então, ele vai matando essas meninas. E a filha, assim, tava, tipo, de boa com a situação, ela não sabia com a situação dela, digo, né? E o pai começa a cometer esses crimes, então, sem ela saber, né, o que ele tá fazendo. É um filme muito bom, então deixo de recomendação para quem quiser ver coisa boa. Tem mais uma aí pra vocês. Vamos partir para os nossos recados de hoje, amigas? Vamos! Se você chegou até este momento deste episódio, se você gostou do que a gente falou, se você discorda, comente, curta o episódio, compartilhe com quem viu o filme, com quem você acha que vai gostar, com quem você acha que não vai gostar. Gostamos sempre de saber o que vocês acharam, então vamos compartilhar esse conhecimento aí, essas perspectivas. Siga a gente no Spotify, a gente tem episódios quinzenais aqui no Rainhas do Grito, falando no diabo, intercalado também quinzenais, então a gente sempre tá toda semana alimentando esta plataforma aqui que você está escutando. Além disso, a gente também tá no Instagram, no @Rainhas do Grito Cast. A gente publica vários conteúdos interessantes sobre cinema de horror no geral, não só sobre cinema de horror dirigido por mulheres. Lá você tem novidades, listas, tudo que a gente vai fazer, os temas das nossas lives mensais que acontecem na
toda última quinta-feira do mês no YouTube. Então, a gente sempre divulga com antecedência quem vai ser o convidado, qual que vai ser o filme que a gente vai falar. Além disso, a gente também, como eu disse, a gente também tá no YouTube. Lá a gente tem vídeos, conteúdos um pouco mais longos, com listas também, novidades do cinema de horror. Enfim, a gente tá preparando conteúdos muito legais pra vocês, que extrapolam um pouco esse universo aqui do podcast. Então, segue a gente lá, ativa o sininho. Toda vez que a gente publica um novo vídeo, você recebe notificação, fica sabendo. E como somos produtoras independentes, produtoras de conteúdo independentes, a gente conta sempre com o apoio dos nossos ouvintes. Sejam os mais antigos, os mais novos, a gente tá com preços variados aí de apoios, né? Com recompensas também que variam aí. A gente tem episódio extra. Você também pode acompanhar ao vivo aqui as nossas gravações. É sempre muito legal ter vocês nas nossas gravações. Enfim, vai lá no apoia.se/Rainhas do Grito. Olha, tem valores que vão de R$5, assim, mais baratinho do que um cafezinho. Considere ser um apoiador do Rainhas do Grito pra gente continuar existindo, continuar produzindo conteúdo legal pra vocês. Agora também estamos no TikTok e lembrando que pra quem é de São Paulo, SP, nós temos um clube de leitura em parceria com a Poison Books na Zona Leste de São Paulo, com leituras mensais todo último domingo do mês de livros de literatura de gênero, horror, suspense e afins. Temos já o cronograma completo disponível para você. É gratuito e presencial, só chegar. Então, assim, Rainhas do Grito também fala de literatura de horror. Então, se você caiu de paraquedas aqui, não deixe de conferir. Aproveitando o nosso jabá também, lembrando que nós somos estudiosas do gênero. Então, se você quiser, você pode contratar a gente para fazer leitura sensível do seu roteiro, diferente do que rolou aqui no filme que comentamos hoje. A gente dá palestra, faz mediação de mesa de debate, de evento, participa de curadoria, como juradas de festivais de cinema independente, enfim. Chama a gente também, que botar o pão na mesa é bom, e botar o pão na mesa sem culpa, porque aqui a gente come o que quer pra nutrir o coração também. Precisa se alimentar. Comida é necessidade, não é luxo. É isso. É isso. Então, obrigada, amigas, por mais esta gravação. Obrigada, ouvintes, por continuarem aqui com a gente. Deixem seus comentários nas nossas redes também. A gente gosta de conversar. E até a próxima. Até. Nossa, deu vontade de comer uma pizza agora. Vamos petiscar um negocinho? Vamos. Se ele tivesse ido mesmo pros caralho, peraí que eu vou tossir. Se ele tivesse ido... Ai, meu Deus. Vou deixar isso na edição. Peraí que eu vou tossir. Ai, meu pai. Eu vou botar uma musiquinha de elevador. Peraí que eu vou tossir, musiquinha de elevador. Aí volto. Quanto mais eu vi, é pior. Sim.